E é isso aí, passando aqui hoje para aprender primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 17, e a gente está falando de desenvolver habilidades, né? Fora do básico, fora do que é pedido, fora do que é recomendado. Ah, eu sou pago só para isso. E aí a gente vai entender e perceber que Davi, ele está num cenário que é um cenário de guerra, e ele não foi convidado para a guerra, não foi convocado para a guerra, porque ele não tinha idade e porque já haviam muitos valentes, muitos guerreiros. E aí Davi está em casa um belo dia e o pai diz assim: eu preciso que você leve algumas coisas para os seus irmãos. Davi tinha 3 irmãos na guerra. E leve também para o chefe da guarda, enfim, algumas coisas que o pai queria que ele levasse. Davi leva. E de repente Davi está num cenário que quando ele chega, existia um homem afrontando o povo de Israel, o povo de Davi, os seus irmãos, e aquele homem os desafiava todos os dias. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias, aquele homem ia e voltava desafiando aquele povo ali. Davi chega e os seus irmãos olham para ele e dizem assim: lá vem o pastorzinho. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de seu pai? O que eu aprendo com isso é que muitas vezes a gente desenvolve habilidades onde ninguém vê. A gente desenvolve habilidades onde alguém pensa que a gente só está fazendo uma coisa. Mas Davi, quando estava ali, ele se relacionava muito bem com os benjamitas e ele aprendeu a tirar com funda, ele aprendeu a tocar harpa, ele desenvolveu várias habilidades. E aí Davi chega e não diz nada para os seus irmãos, e ele continua e vai até o rei. E quando chega na presença do rei, o rei diz para ele: mas você é só um menino, aquele homem é um gigante. E aí Davi conta a história, que lá, escondido de todo mundo, ele estava desenvolvendo várias habilidades, e que aquelas habilidades poderiam dar a eles aquela vitória. E foi o que aconteceu. E a lição para hoje que fica é que muitas vezes você não será convocado, não será selecionado para estar em um cenário e de repente você vai se ver nesse cenário com habilidades suficientes para poder conquistar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, para poder ajudar aquelas pessoas. E quando isso acontecer, não fique se achando, só entenda que todos aqueles processos lá atrás, Davi lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, fazendo o que ele deveria fazer, ele se aperfeiçoou para que naquele dia daquele gigante ele pudesse ajudar os seus irmãos, ele pudesse ajudar o rei e principalmente para que fosse honrado por aquilo que ele fez no oculto, no escondido, e agora todos estavam sabendo que Davi não era só um pastorzinho. Às vezes as pessoas te olham e têm uma visão muito simples sobre a sua pessoa, mas daqui a pouco elas vão entender e saber quão grandes coisas você tem guardado aí dentro e quantas vezes você vai poder ajudar alguém por conta disso. Um abraço, Deus abençoe.